Não tenho ninguém para decepcionar, comento. Isso é bom, eu acho. Você não poderia decepcionar ninguém, nem se tentasse, diz Judah. O silêncio que se segue é um buraco negro, suga todo o ar do planeta, ou talvez apenas o dos meus pulmões. Começo a chorar. Lágrimas de menina, lágrimas horríveis, fracas e estereotipadas. Limpo-as do rosto imediatamente, espalhando-as na palma da minha mão e esfregando-as nas pernas da calça. Posso sentir Judah me observando através da tela que cobre a janela. Sei que se não houvesse essa separação, ele se aproximaria e me tocaria. Isso me faz sentir melhor. Saber que alguém se importa o suficiente. Todos devem ter alguém que se importe o suficiente. Maggie, diz ele, as pessoas, nossos pais, nossas mães, nossos amigos, estão tão arrasadas que nem sabem que a maior parte do que fazem reflete essa condição. Elas só machucam quem quer que esteja no caminho. Não se sentam para pensar sobre o que a dor delas faz com a gente. A dor torna os humanos egoístas, bloqueados, focados para dentro em vez de para fora. O que ele está dizendo faz sentido, mas a potência disso dói mesmo assim. Apenas me diga uma coisa, ele continua. Seu coração ainda bate? Com a dor que existe aí dentro? Ainda bate? Bate, digo. Isso é porque os humanos são construídos para viver com a dor. Pessoas fracas deixam a dor sufocá-las rumo a uma morte lenta e emocional. Pessoas fortes usam essa dor, Margot. Elas usam como combustível. Esse é um trecho de Invisível, o novo livro da Tarryn Fisher que foi lançado pela Faro Editorial. Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. Eu sou a Cici Freire e todo mundo que acompanha esse canal sabe a paixão que eu tenho, essa paixão assim declarada pelos textos da Tarryn Fisher. Me apaixonei por ela em Fuck Love, onde ela pegou a Helena, colocou sentada do meu lado no avião e destruiu a minha vida em vários pedacinhos. Depois da Helena, minha vida nunca mais foi a mesma e nunca mais será. Eu ainda me lembro que eu terminei de ler Fuck Love no avião e eu chorava tanto que a aeromoça da Gol me ofereceu o segundo pacote de amendoim. Isso nunca aconteceu na história da minha vida. Em Invisível a gente vai conhecer a Margot e a gente vai acompanhar os passos da Margot desde que ela tem 13 anos de idade. Ela mora num bairro americano, eu não vou lembrar, acho que no bairro de Bone, que significa osso, né? Ela mora nesse bairro, uma coisa que pra mim veio como uma imagem daqueles bairros pobres de filme norte-americano, sabe? Onde as pessoas ficam na calçada, fumando. A casa dela é uma casa muito velha, ela chama de a casa que devora. Tem uma casa de crack na frente, tem uma casa do lado que é do pessoal, aquelas casas que fazem a readaptação de quem foi preso, né? Tem um nome pra essa casa, mas eu esqueci. O cara sai da cadeia, ele fica nessa casa até ele conseguir se restabelecer. Então essa é a vizinhança da Margot. A Margot mora na casa que devora junto com a mãe e ela é invisível. A verdade é essa. A mãe da Margot faz tudo para que ela seja cada vez mais invisível. E é complicado, porque a gente tem uma garota de 13 anos que se olha no espelho e se vê feia, desajeitada e gorda e mora numa casa com uma mulher que é bonita e recebe os namorados, os homens, os ficantes em casa, envolta num hobby maravilhoso, tá? A casa é decadente, gente. A casa é decadente, com a banheira lascada, e ainda assim tudo isso é muito glamuroso aos olhos da Margot, que é invisível, tá? Os primeiros capítulos do livro a gente vai acompanhando a Margot de ano em ano até os... Deixa eu só confirmar aqui para não dar uma informação errada. Devia ter anotado? Devia, mas não anotei. Até os 18 anos. De ano em ano não, a gente vai pulando, né? Ela tá com 13, tá com 14, com 15, depois com 18. E você vai acompanhando o crescimento da Margot e a degradação da vida da mãe dela, tá bom? Margot não tem amigos, ela vai pro colégio, mas ela não se encaixa, sabe? Ela é pobre, bastante pobre. A mãe faz ela
passa fome e ainda assim esconde dinheiro numa tábua solta embaixo da cama da Margot, no quarto dela. É como, pra mim, foi como se a mãe dela soubesse que caso alguma coisa acontecesse com ela e a Margot não tivesse como se virar, a Margot sabia que o dinheiro estava nessa tábua. E a Margot sabia, porque ela usava esse dinheiro para comprar algumas coisas e tal. A vida da Margot é medíocre, dolorosa e dolorida, tá? Ela cresceu com uma mãe omissa, que antes dela virar omissa ela era bem loucona, assim, de bitolada de religião. Ela não sabe quem é o pai, ela vê um entra e sai de homens na casa, ela sabe que a casa não é como se... Óbvio, a gente não tá falando do livro de terror, mas ela sente uma energia ruim na casa e por isso ela chama a casa de a casa que devora, que todo mundo que entra lá perde alguma coisa, né? A mãe da Margot tem muitos segredos, ela vai descobrir isso no decorrer da leitura. Assim, é muito difícil pra mim fazer uma resenha de um livro da Tarryn Fisher sem dar spoiler, então a partir de um momento aqui eu vou sinalizar pra vocês, quem não quiser assistir o vídeo, né, cai fora. Eu vou só terminar essa parte aqui. No meio lá dos 18 anos dela, a Margot redescobre um menino na rua, o Judah, que é cadeirante. E desenvolve uma amizade com ele, com a mãe dele. Ela tá trabalhando já tipo um brechó, né? E um dia ela tá voltando pra casa com uma sacola no ombro escrito Mercados e Merdas, e a amizade deles vai se desenvolvendo. Ele passa a ser o único amigo dela. A Margot tem um crush imenso nele, mas ela nunca se declara, ele nunca se declara. Fica aquela coisa meio assim confusa, que muitos de nós já passamos na vida, talvez ainda passaremos, ou talvez estamos passando, né? Um gosta, outro não fala, e fica naquela situação meio pisando em ovos, e é assim que a Margot e o Judas se relacionam. Em determinado momento da história, a Margot toma a vida dela nas mãos e ela cai fora da cidade, tá? Ela tem esse plano, ela cai fora e a história vai se desenvolver, tá? O que vocês precisam saber é que esse livro, assim como Stalker, assim como Lado Obscuro, assim como Folklore, pode não ser um livro pra você. Depois que eu recomendei Folklore pra todo mundo, eu tive muita gente chegando a mim dizendo: nossa, Cícia, eu não gostei. E não é que não é um livro pra você. Às vezes a escrita da Tarryn não é para aquele seu momento de vida, tá? Mas ela fala de temas muito comuns. Em Stalker você vai esperando que seja um thriller, né, psicológico. E não, a gente tá falando sobre uma mãe que tem a vida, uma mulher de família, tranquila, escritora, que tem a vida escritora, pintora, não me lembro, que tem a vida stalkeada por uma outra mulher, que começa a copiar os posts dela do Instagram, que muda pra casa do lado dela, né? E no lado obscuro a gente tem uma mulher, uma escritora, que passou por um momento traumático e quando ela acorda, assim, ela tá num momento pior ainda da vida dela. Folklore, a mesma coisa. E assim seguimos. A Tarryn, ela não faz histórias leves, ela faz histórias que vão até bugar o seu cérebro um pouco. Invisível bugou meu cérebro em diversas vezes. Inclusive eu conversei muito com o Vitor, do Vitor Livros, mano, o que tá acontecendo, bicho? O que é isso? Será que é verdade? Será que não é? Porque me pegou em diversos momentos, tá? Pelo trecho inicial do livro, vocês já viram que tem coisas pesadas, né? Tem situações, sentimentos e gatilhos pra você aí. Que de repente você acha que tá tudo bem na sua vida, que aconteceu comigo em Folklore, e quando você começa a ler, você pensa assim: que merda é essa que Tarryn Fisher tá fazendo comigo? Porque tá me quebrando, tá? Então, é importante que você vá ler Invisível com isso em mente. Se você chegou até aqui e você não quer spoiler, meu nome é Cici Freire, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, o link pra compra está aqui embaixo, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Pode ir embora, tá? Beijo, tchau. Se você ficar, é porque... Beijo, tchau. Se você ficar, é porque você quer um pouco de spoiler e é o que eu vou fornecer pra vocês agora em 3, 2, 1. Margot é louca. Judah não existe. Tem crossover de 2 livros da Tarryn aqui, tá bom? Isso foi o que a gente falou, eu e Vitor, durante várias horas no WhatsApp. Mas assim, muita gente veio falar comigo isso. Ah, a Margot é louca, o Judah não existe. Eu não sei se o Judah não existe, gente. Em determinado momento aqui, a Margot ela sai numa cruzada para
vingar pessoas que na teoria são invisíveis igual a ela. Tem a morte de uma garotinha e isso desencadeia um sentimento de vingança muito grande nela e ela vira tipo uma vingadora mesmo. A Margot, ela mata a mãe dessa garotinha assim que ela descobre que foi a mãe que matou, e a gente fica sabendo por quê, fica sabendo como, fica sabendo tudo. Ela mata a mãe dessa mulher, dessa garota, e tipo, pra ela isso não afeta. Então isso pra mim já é um ponto de que sim, ela é louca. 100% a ponto de ter inventado Judas, não sei. Mas falta alguma coisa ali. Tem algum hormônio que não tá funcionando, tem alguma parada muito bizarra dentro da cabeça dela. Fato. Ela muda de cidade. Ela sofre um golpe, ela fica sem ter onde morar, ela perde todo o dinheiro e ela continua nessa cruzada de vingadora, né? Ela mata outras pessoas, ela vai atrás de um cara que é estuprador, e é aí que começam os crossovers bizarros que só a Tarryn Fisher consegue fazer de uma forma que talvez algumas pessoas não tenham percebido. Tipo assim, eu já comecei a perceber porque eu já vinha buscando esse crossover, eu sabia que tinha, e eu peguei esse primeiro. Bom, eu até me perdi, eu vou revisar aqui, tá? Primeiro crossover é com o Lado Obscuro? Sim. Porque a gente tem três personagens do Lado Obscuro que aparecem aqui. O primeiro é o cara que a nossa querida Margot pega. Porque ele é o estuprador da personagem principal de O Lado Obscuro. E a gente sabe disso porque a Margot, ela pega esse cara, ela leva ele pra casa, ela tortura ele, mas falha em matá-lo. Tortura ele com um isqueiro cor-de-rosa, um zipo cor-de-rosa. E se você já leu O Lado Obscuro, você sabe que a menina, a jovem escritora lá, quando ela chega quando ela é socorrida, ela repete, né? Zipo cor-de-rosa, zipo cor-de-rosa, zipo cor-de-rosa. E a Margot escuta ela gritando no hospital. Então ela já sabe que o maior erro da vida dela foi ter deixado o cara escapar, né? Ela vai parar no hospital porque ela tem um lapso lá, um momento de fraqueza, e o cara subjuga ela e tortura ela e põe ela meio que morta na frente do hospital, e aí ela percebe que tá toda cagada, porque a médica que cuida dela, a psiquiatra, é justamente a mesma psiquiatra que inflige toda a tortura no casal de O Lado Obscuro. E aí a coisa fica muito doida, porque essa psiquiatra, se eu já sabia que ela era doida, gente, porque eu tinha lido O Lado Obscuro, não tinha como achar que aquela médica era boa da cabeça. E é ela que começa a dizer pra Margot assim: você, Judas não existe, as cartas não foram respondidas, o e-mail nunca existiu, ele nunca esteve aqui. Mas tu fica pensando, uma doida com outra doida? Quem é mais doido nessa história? Então deixo aqui pra você a pergunta que já leu Invisível. Judas existe ou não existe? E o que você achou desse primeiro crossover? Que a gente teve 3 personagens de Um Lado Obscuro aqui dentro. A psiquiatra doida, o estuprador e a própria personagem que sofreu tudo aquilo. Então, esse jeitinho de amarrar já me faz esperar o próximo livro com outros olhos, esperando mais crossover, tá? E aí, beleza, Margot segue vivendo a vida dela, matando pessoas e vai atrás do Judas. Inclusive, ela viajou uma vez pra Califórnia pra encontrar Judas e a namorada. Como que Judas não existe, gente? Como? Isso, sabe? Tem indícios de que pode ser da mente dela? Tem indícios, mas me recuso a acreditar, porque Judas é fofo. Judas é o redentor de Margot. Não tem como, tá? E quando chega lá no final, que você acha que você não vai mais se surpreender, tem crossover com Fuck Love. Quem leu Fuck Love sabe que a Helena andou um tempo envolvida com um cara que era de uma seita. E aqui, esse cara da seita também... Ai, fiquei até nervosa, derrubei meu livro, só um minuto. Bom, voltei, o livro caiu. Então, o que acontece aqui? Fiquei nervosa, você vai saber por quê. É porque quem aparece no final do livro é o Muslin Black, que tinha um get-together com a Helena lá, enquanto ela ficou meio perdida, meio louca. E aí, olha o que a gente lê, e você já vai saber o que Margot sai pra fazer. Um homem está solto esta noite em Washington. Muslin Black, um líder de seita, escapou de seu complexo em Minnesota na semana passada, quando a polícia chegou para prendê-lo. Dizem que ele fugiu para Spokane, onde a polícia está procurando por ele agora. Durante o reinado de 12 anos de Black como líder do Paradise Gate Group, ele supostamente estuprou quase 40 mulheres e as manteve prisioneiras. Prato cheio para Margot, que é disso que a Margot gosta. Vai atrás do cara, ela luta, ela treinou, ela é forte. Tá aí. A cruzada dela como sentinela continua.
Nesse momento, ela já mora com o Judas, aquele mesmo Judas que a gente não sabe se existe ou se não existe, e ela resolve partir, né, em direção a mais uma vingança. Foi um livro que estragou a minha cabeça um pouquinho também, porque teve muita gente que falou, a leitura é arrastada. Não achei a leitura arrastada, eu achei muito legal. A gente fala muito sobre sentimentos, sobre vício, sobre a maldade do ser humano com os filhos, com o próprio ser humano, com o seu par, né, com seus par, seja marido, mulher, colega. É uma maldade que está no dia a dia e que muitas vezes a gente não dá uma segunda olhada. Você fala assim, normal, tá falando aquilo, mas não é bem assim que sente, entendeu? Então, esse é o jeito da Tarryn Fisher de dizer pra gente assim, oi, acorda, presta atenção na vida que você tá levando, vê o que tá acontecendo, quais são os sentimentos que você tem. Você se olha no espelho e se acha uma garota gorda, desajeitada e feia, amiga de um aleijado? E se for? O que é que tem de mal nisso? O que importa isso? O que em que isso impacta a pessoa boa e maravilhosa que você pode ser? Fica o pensamento. Bom, essa foi minha resenha confusa de Invisível, que foi um livro que eu adorei muito e eu aconselho vocês a lerem. Se você já leu Invisível, troca uma informação aqui comigo. Pelo amor de Deus, Judas existe, Judas não existe, Margot é mais louca do que louca. Fala comigo, preciso da sua opinião. Eu vou ficando por aqui, um beijo bem grande. Se quiser comprar Invisível, o link tá aqui embaixo. Não esquece, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, deixa um comentário. E vida que segue. Tem livro novo da Tarryn pra vir por aí. Eu já não sei mais que unha roer de tão desesperada que eu tô, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, tchau.